Bom dia a todos. Vamos dar resposta às questões que ficaram em aberto sobre a rocha ornamental que forra a minha cozinha. Esta rocha é aquilo que é geralmente designado como um granito. É uma rocha bastante comum que ocorre em vários contextos de rochas ornamentais, quer em interiores, quer em exteriores de edifícios. É uma rocha que se formou a partir de um magma, daí designarmos-la como uma rocha magmática, que neste caso o magma ficou em profundidade e arrefeceu muito lentamente. E sabemos isso porque somos capazes de ver os cristais, vários cristais que constituem esta rocha. Aliás, toda a rocha é constituída por cristais, uns com alguns milímetros, outros com alguns até poucos centímetros, o que quer dizer que demorou bastante tempo para o seu arrefecimento, isto é, para os elementos químicos que constituem estes minerais se encontrarem e se tiverem a capacidade de se estruturar numa estrutura organizada que nós dizemos cristalina. Esta rocha, como se terá formado em profundidade, é designada como uma rocha plutónica. Ficou em profundidade, formou-se dentro da câmara magmática. Mas alguns de vocês poderão dizer, mas eu mandei comprar uma rocha que me disseram que era um granito e que não tem nada a ver com aquela que me estão a mostrar. Bom, isso é verdade, porque os industriais das rochas ornamentais chamam de granitos um conjunto muito variado de rochas magmáticas, mas outras que são metamórficas, várias naturezas. Portanto, nem todas as rochas que os industriais das rochas chamam granito são geologicamente, ou pelos especialistas em geologia, designados como granitos. Por exemplo, esta que eu tenho aqui é também, pelos industriais das rochas, designada como granito. No entanto, não tem nada a ver com o granito, é completamente diferente. Tem aqui um mineral que é particularmente bonito porque é iridescente, tem umas superfícies que mostram iridescência e, portanto, é uma rocha completamente diferente. Neste caso é um anortosito, uma rocha completamente diferente daquela que forra a minha cozinha, mas que para os industriais das rochas ornamentais são também ditos granitos. Ora, de volta à rocha da minha cozinha. Trata-se de uma rocha que não é, na realidade, exatamente um granito. Para ser um granito, teria que ter mais de 20% de quartzo nesta rocha. Na realidade, de acordo com a petrologia ígnea, esta rocha não é exatamente o granito. Neste caso, trata-se de um outro tipo de rocha, magmática, plutónica, mas que recebe uma outra designação porque não tem tanta riqueza em quartzo. É aquilo que se costuma referir como monzonito quartzico. Na realidade, o monzonito é uma rocha que foi definida na Cordilheira de Monzoni, no Val di Fassa, província de Trento, em Itália. Só que o monzonito típico não é rico em quartzo e, portanto, neste caso aqui, temos um monzonito quartzico, um monzonito com algum quartzo. E onde está esse quartzo? Ora, o quartzo são estas secções aqui deste mineral cinzento translúcido, que é bastante frequente nesta secção de rocha polida. Como se pode ver aqui, em todas estas zonas, são secções deste mineral que é o quartzo. Aqui temos um cristal bem definido, com faces euédricas bem desenvolvidas, de quartzo, que é, na realidade, um cristal, um mineral de sílica. O quartzo é um dos últimos minerais das rochas magmáticas a formarem-se, já que, nesta altura, já não há mais elementos químicos para se combinarem com a sílica, e, portanto, a sílica combina-se consigo própria numa estrutura cristalina para formar o quartzo. Para além de um quartzo, ocorre aqui outro mineral, um pouco mais opaco, de tom esbranquiçado, que se pode ver aqui nestas secções, e este mineral, temos aqui também cristais de faces bem definidas, é a albite. A albite é um dos termos, um dos minerais que constituem a série das plagioclases, que por sua vez se integra dentro do conjunto mineralógico conhecido como os feldspatos. A albite é um de feldspato rico em sódio. Quer isto dizer que, da alteração deste mineral, ele fornece óxidos de sódio,
óxidos de alumínio, alumina, e óxidos de silício, a sílica. Fornece-os para o solo, para as águas, para o meio ambiente. Se querem saber de onde vem o sódio, do cloreto de sódio, do sal da cozinha, de onde é que vem o sódio do sal marinho, pois provém da alteração quando chega à superfície. É claro que é uma alteração muito lenta, daí que nós possamos utilizar estas rochas como revestimento, porque estes minerais aguentam estavelmente durante bastante tempo. Ora, para aqueles que conhecem um pouco mais, estão mais habituados a estas questões da química, do balanceamento das equações químicas, perceberão que esta molécula da albite não pode dar origem a estes 3 óxidos desta forma, com estas proporções. Na realidade, balanceando a equação, nós podemos dizer que são precisas 2 moléculas de albite para dar origem a uma molécula de óxido de sódio, a uma molécula de alumina e a 6 moléculas de sílica. Ora, a albite não ocorre pura, não ocorre muitas vezes só com sódio. Tem uma pequena proporção do outro termo das plagioclases, o termo cálcico. Este termo cálcico é a anortite. Ora, a anortite é rica em cálcio, é um mineral bem mais escuro, o que quer dizer, portanto, que este nosso mineral albite tem pouco desta componente anortítica, desta componente cálcica. Portanto, a anortite, na sua vertente mais pura, portanto, mais cálcica, corresponde a estes minerais de tom mais escuro, muitas vezes aparecem com estas iridescências que já falámos há bocado, a propósito do mineral labradorite, a propósito da rocha do anortosito. Ora, esta molécula da anortite fornece para o meio ambiente o óxido de cálcio. Portanto, se quiserem saber de onde vem o cálcio dos ossos, de onde vem o cálcio das conchas, de várias proveniências, pois provém precisamente da alteração destas moléculas de anortite e, como estava a dizer, portanto, fornece o óxido de cálcio, fornece a alumina e fornece a sílica. Mais uma vez, é preciso balancear a equação e, portanto, esta é a proporção dos óxidos que cada molécula da anortite fornece para o meio ambiente. Ora, como disse, neste caso aqui desta nossa rocha, do monzonito, a proporção de anortite é muito, muito baixa. Porquê? Porque o mineral tem um tom claro, como já referimos. Para além disso, aparece um outro mineral róseo, e esta é a característica típica em que aparecem 2 feldspatos, o branco, a albite, e o róseo, a ortose, que aqui é particularmente abundante em várias secções. Aqui vemos cristais bem definidos, euédricos, da ortose, que neste caso é um feldspato potássico, portanto é um feldspato rico em potássio. É um mineral que fornece o potássio para muitos outros fins e para muitas outras necessidades dos ecossistemas, para além da alumina e para além da sílica. Mais uma vez, é preciso balancear esta equação, de modo a que, por cada 2 moléculas de ortose, há a possibilidade de fornecer uma molécula de óxido de potássio, uma de alumina e 6 de sílica. Para além da ortose, por fim, temos também aqui várias secções de mineral negro, este mineral escuro que contrasta com os demais, facilmente observável, que não é particularmente abundante neste caso desta secção. Este mineral negro é, neste caso, uma mica negra, uma mica de biotite, uma mica que tem também potássio, mas é sobretudo uma mica rica em ferro, com algum magnésio e à qual se associa, pode-se associar o flúor ou os radicais hidroxilo. É, portanto, uma molécula um pouco mais complexa, um silicato um pouco mais complexo. Portanto, em resumo, a rocha que forra a minha cozinha tem 4 minerais neste caso. O mineral, as secções de minerais cinzentos translúcidos de quartzo, as secções mais esbranquiçadas, um pouco mais opacas, de albite,
as secções rosa, salmão, de ortose e o mineral negro, de secções negras, a biotite. Bom, finalmente vamos dar resposta à última questão: qual é que é o elemento químico mais abundante nesta rocha? Vamos utilizar aqui uma analogia visual simples. Vamos supor que cada átomo, cada íon que constitui os minerais desta rocha é um berlinde. E, portanto, nesta analogia vamos supor que éramos capazes de extrair 100 íons, 100 átomos, ao acaso, desta rocha. Bom, se desses 100 íons, íamos chegar à conclusão que um número relativamente reduzido, uns 4 ou 5 desses íons, seriam de sódio, potássio e muito pouco cálcio. Portanto, seriam uns 4 a 5 berlindes dos 100 que tínhamos na nossa rocha. O segundo elemento mais abundante, com cerca de 7 berlindes, seria o alumínio. O alumínio, portanto, constituiria 7 berlindes, serão constituídos de alumínio. O terceiro elemento mais abundante é o silício. Seriam cerca de 22 berlindes de silício, 22 íons de silício nesta proporção que existem nesta rocha. E por último, o elemento mais abundante nesta rocha não é mais nem menos do que o oxigênio. O oxigênio terá à volta de 60 elementos, portanto, 60 berlindes são de oxigênio. Isto obviamente que não é comum, para o cidadão comum não é normal pensar que o elemento mais abundante de uma rocha é aquilo que, em termos, quando está isolado na natureza, ocorre na forma de um gás que é vital para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, mas que é também um dos elementos mais abundantes nas rochas, combinado, obviamente, com outros elementos e, nessa forma, integrando os minerais no estado sólido.